Olá, pessoal. Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, em que nós estávamos estudando a técnica de integração por frações parciais. Então, nós vimos lá no primeiro vídeo, né, que a técnica de fração parcial é uma técnica que nós usamos para pegar uma fração, né, uma função racional, e transformar e decompô-la em frações mais simples. No vídeo passado, nós vimos como trabalhamos com fatores lineares. E agora nós vamos ver como nós trabalhamos quando os fatores do denominador forem fatores quadráticos. Então, atente, nós vamos tratar primeiramente dos fatores quadráticos irredutíveis diferentes, né? Então, veja que nós temos aqui um polinômio de segundo grau dividido por um de terceiro. Né? O grau do polinômio superior, do numerador, é menor que o do denominador. E aí nós vamos fatorar o polinômio do denominador. Vamos fazer uma continha aqui rápida, né? Ó. O que eu posso fazer aqui em termos de fatoração? Não tem nenhuma fatoração assim que de cara pegue todo mundo. Mas eu posso colocar o x ao quadrado em evidência nos primeiros dois termos. Eu fico com x ao quadrado, x mais 1. E posso colocar o 4 em evidência entre esses dois termos aqui. E aí você percebe que é o que a gente chama de fatoração por agrupamento, que nós tivemos dois fatores e que esse fator, x mais 1, ele é comum e eu posso colocá-lo em evidência. Então, eu fico com x mais 1, x ao quadrado mais 4. E esse fator x ao quadrado mais 4, ele é irredutível, e o x mais 1 também. Então, veja, nós temos aqui um fator de primeiro grau, que nós já sabemos como abordar, e um fator de segundo grau. E aí, como é que a gente vai fazer, né? Quando você aplica as frações parciais aqui, você vai ter uma fração correspondente ao termo x mais 1 e outra fração correspondente ao termo x ao quadrado mais 4. No numerador de x mais 1, no vídeo passado, nós vimos que temos aqui uma constante, né? E quando você tiver um termo de segundo grau no denominador, no numerador você vai colocar um polinômio de primeiro grau. Né? Por que polinômio de primeiro grau? Porque é a opção mais rica que tem para que você mantenha a característica que é o grau do numerador ser menor do que o grau do denominador. Então, se esse polinômio guarda essa característica, as frações parciais dele também tem que guardar. Como aqui é um termo de segundo grau, aqui tem que ser um termo de primeiro grau ou uma constante. E aí, como a gente não sabe o que vai ser na prática, nós vamos admitir como sendo um termo de primeiro grau, certo? Bom, aí eu vou fazer a soma dessas duas frações para encontrar essas constantes que estão faltando, né? No caso, A, B e C. Então, o mínimo múltiplo comum aqui é x mais 1, x ao quadrado mais 4, divide x mais 1, x ao quadrado mais 1, por x mais 1, dá x ao quadrado mais 4, multiplica por A, aí agora divide x mais 1, x ao quadrado mais 4, por x ao quadrado mais 4, dá x mais 1, então vai ficar x mais 1, que multiplica bx mais c. Certo? Bom, aí nós temos aqui dois termos iguais, e a minha ideia é que nós vamos calcular os valores de A, B e C. E aí você percebe, né? E nós podemos fazer o desenvolvimento e depois a comparação, ou nós podemos atribuir valores a x de maneira a facilitar. Note que se eu tornar x igual a menos 1, esse termo todinho aqui ele vai embora, né? Então, eu vou encontrar o A, né? Então, eu vou chamar x igual a 1
quer dizer, x igual a menos 1. Então, eu vou ter 8 vezes menos 1 ao quadrado, 3 vezes menos 1, mais 20, é igual a menos 1 ao quadrado, mais 4, mais 0, que multiplica bx mais c, né? Aqui eu vou ter 8 menos 3 dá 5, mais 20 dá 25. E aqui eu vou ter menos 1 ao quadrado é 1, com 4 dá 5, 5a. Então, o a vale 5. E aí, qual outro valor particular que nós podemos aplicar para encontrar? Veja, eu já tenho a. Se eu chamar x igual a 0, eu anulo o b. E aí, como eu já tenho a, eu vou descobrir o c. Então, quando x igual a 0, eu vou ter 0, 0, 20 é igual a, que é 5, 0 ao quadrado mais 4, mais 0 mais 1, que multiplica b vezes 0, mais c. Então, aqui eu vou ficar com 20. 5 vezes 4 é 20. E aqui eu tenho 1 vezes c, c, né? Então, o c é igual a 0. E aí, como nós já sabemos a e sabemos c, para descobrir b, qualquer número serve. Então, eu vou colocar x igual a 1. E aí eu vou ter 8. Aqui eu vou ter 8 mais 3 dá 11, com 20, 31. É igual a 5 vezes 1 ao quadrado mais 4, que dá 5, mais 1 mais 1, 2, que multiplica b vezes 1 mais c, que é 0. Então, aqui eu vou ter 31, 25 mais 2b. Então, 31 menos 25 dá 6, dividido por 2 dá 3. Então, o que nós temos? A fração dada aqui, ela pode ser escrita como 5 sobre x menos 1 mais 3x sobre x ao quadrado mais 4. No caso de resolver um integral, por exemplo, essa integral aqui seria impossível de ser resolvida, né? Da maneira como está, né? Aqui você teria um integral do tipo logaritmo, 5 logaritmo de x menos 1, e essa daqui, apesar de parecer difícil, se nós aplicarmos aqui o dx igual a x ao quadrado mais 4, perdão, u igual a x ao quadrado mais 4, nós vamos ter du igual a 2x dx. Então, o x está contemplado, certo? Então, aqui também seria resolvida facilmente pelo método de substituição. Agora, nós vamos para os fatores quadráticos irredutíveis repetidos. Como nós temos aí, nós temos o x ao quadrado mais 1 ao quadrado, ele está repetido. E aí, como é que nós vamos resolver? Os fatores repetidos, eles vão gerar uma repetição de fração parcial. Então, veja, o que eu tenho aqui? Eu vou ter uma fração com denominador x, como é de primeiro grau, constante, e para x ao quadrado mais 1, como ele está ao quadrado, eu vou ter x ao quadrado mais 1 e x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Da mesma forma que acontece para o primeiro grau. Conforme o expoente, você vai repetir. Se aqui fosse x ao quadrado mais 1 ao cubo, você ia ter uma fração com x ao quadrado mais 1, outra com x ao quadrado mais 1 ao quadrado, e, por fim, x ao quadrado mais 1 ao cubo. E aí, no numerador, como esse termo é de segundo grau, eu coloco um de primeiro grau. E aqui também é a mesma coisa. Você percebe que, à medida em que a complexidade vai aumentando, a quantidade de frações parciais vai aumentando também. Agora, de maneira geral, as integrais são possíveis de resolver. Só tem apenas um caso, que é esse caso mais geral aqui, quando ele se confirma, em que nós temos que fazer algumas manipulações a mais,
Mas aí eu vou separar um pequeno vídeo falando de como nós podemos resolver esse tipo de integral. Mas voltando aqui à questão das frações parciais, nós vamos ter que agora tirar o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum é x que multiplica x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Divide, multiplica. Então, x que multiplica x ao quadrado mais 1 ao quadrado dividido por x dá x mais 1 ao quadrado. Multiplica por a. Bx mais c vai multiplicar por x, x ao quadrado mais 1. E dx mais e vai multiplicar por x. E aí, a gente pode fazer a identidade de polinômios. Nesse caso, percebe-se que não há valores, né, para essa adaptação que nós costumamos fazer. Por quê, né? O único termo aqui que consegue alguma coisa nula é o termo x igual a zero, mas mesmo assim ele não serve para encontrar uma variável, porque para x igual a zero eu vou anular esse termo, eu vou anular o bx, vai sobrar o c e vai sobrar o a. E aí, digamos assim, é uma única equação com a e c, que é mais simples. Aí, nesse caso, é mais interessante que nós façamos o desenvolvimento completo mesmo. Então, qual é a ideia? Eu vou fazer uma identidade entre x ao quadrado mais x mais 2. Eu vou desenvolver tudo isso daqui. Então, aqui eu vou ficar com a x à quarta mais 2x ao quadrado mais 1, desenvolvendo o quadrado. Aqui eu vou desenvolver, vou ficar com bx ao cubo mais bx mais cx ao quadrado mais c. E aqui dx ao quadrado mais x. Vamos lá. Com x à quarta eu só tenho a. Com x ao cubo eu tenho... Ops, aqui é, b, x ao quadrado, né? Com x ao cubo eu tenho b, apenas b. Com x eu tenho b e e. E constante eu tenho a, b não tem, c, faltou o termo ao quadrado, né? A mais c, e o termo de segundo grau que nós temos é c, a, é 2a, mais c, mais d. E agora nós vamos identificar, por exemplo, aqui não tem x à quarta, então o a vai ter que ser zero. Não tem x ao cubo, o b vai ser zero. O termo de ordem x ao quadrado vale 1. Então, 2a mais c mais d igual a 1. O termo em x vale 1. Então, b mais e a constante é 2. Então, a mais c vale 2. E aí nós temos um sistema de equação que são 5 incógnitas, mas ele é um sistema simples, né? Porque de cara ele já anulou duas variáveis, né? Ó, como A vale 0, como B é 0, o E vale 1, A e B já são 0, né? E como daqui, ó, 2A, A vale 0, C vale 2, então 2 mais D igual a 1, D tem que ser menos 1. E aí você tem que, reescrevendo isso daqui em forma de frações parciais, vai ficar 1A, que é 0 sobre x, não tem esse termo sobre x, é 0, e o c vale 2, então vai ficar um 2 sobre x ao quadrado mais 1. E aqui você vai ter um d, que é menos 1. Vai ficar menos x mais 1,
né? Que eu posso escrever como 1 menos x. 1 menos x sobre x mais 1 ao quadrado. E aí é muito mais fácil integrar isso do que integrar isso daqui, certo? E aí eu vou ficar devendo a solução para vocês para esse tipo de integral aqui, né, que não seria o caso mais geral, porque geralmente tem umas formas de você ajustar os termos e tal, mas tem um caso em que você não consegue nenhum tipo de simplificação. Porque quando tem x aqui, você adota a variável auxiliar, mas aqui não tem jeito, né? Então eu vou mostrar para vocês que a gente vai ter que fazer uma história aqui de um complemento quadrado para poder ajustar e simplificar mais a questão. Então, até o próximo vídeo com esse detalhe.